Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10. Para quem o fim tem chegado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez buscando a Tua bênção, confiando nos méritos de Jesus. Somente Jesus Cristo, nosso intercessor e Salvador, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para quem o fim tem chegado. E o verso áureo: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Meu querido irmão, minha querida irmã, para quem o fim dos tempos tem chegado. Esta frase se aplica a você e a mim. Nós vivemos a última geração na Terra. Nós vamos presenciar os últimos acontecimentos, eventos finais, e vamos assistir à volta de Jesus. Este é o nosso sonho. Este é o nosso anseio, para quem o fim dos tempos tem chegado. E aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você não pode subsistir por si mesmo. Nossa dependência tem que ser inteiramente de Jesus Cristo. Agarrando-nos a Jesus Cristo, como ramo na videira, recebendo de Jesus Cristo a seiva do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em você, fazendo-nos templos do Espírito Santo. Meu querido irmão, para quem o fim dos tempos tem chegado, está falando de você, de nós, da nossa igreja, da nossa geração. A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para os eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Verdade presente. Você é da verdade presente? Você é um dos remanescentes de Deus dos últimos dias? Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias, com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse. Se nós queremos conhecer o futuro, como Deus revelou nas profecias de Daniel e Apocalipse, nós precisamos estudar. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais Ele revelou aos profetas. Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos dos eventos finais, porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, o dilúvio e assim por diante. Outras histórias exigem reflexão e estudo mais aprofundados para extrairmos delas as verdades que recebemos na palavra de Deus. Nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre os eventos como a segunda vinda gloriosa, majestosa de Jesus Cristo, e também o tema do juízo investigativo, o juízo pré-advento, a crise final e muitos outros eventos finais. E em meio a tudo isso, Jesus é o grande centro da minha vida, da sua vida, pois Ele deve ser o fundamento, Ele deve ser o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Que Jesus nos conduza nesta jornada através dos eventos escatológicos e que o Senhor Jesus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, preparando-nos para estarmos em pé na presença de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, a ira do Cordeiro. Onde você encontra essa expressão, a ira do Cordeiro? Exatamente ali em Apocalipse 6 e o verso 16 e 17. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Abra sua Bíblia então em Apocalipse 6.
Apocalipse 6, versos 12 a 17, está falando do sexto selo. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 em diante, está falando do sexto selo. O selo em que vai ocorrer o juízo dos vivos. Este é o selo do julgamento dos vivos, meu querido irmão. Você pode pensar neste selo como algo que já aconteceu lá numa era bem distante. Você pode estar pensando no terremoto de Lisboa de 1755, ou no escurecimento do sol de 1780, ou então na queda das estrelas em 1833. Todos aqueles eventos ocorreram anunciando a chegada, não a segunda vinda de Jesus, ocorreram anunciando a chegada do juízo em 1844, o juízo dos mortos. Mas, queridos, se Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos, Deus não anunciaria muito mais, com muito maior impacto, o juízo dos vivos? Exatamente este momento em que ocorrerá a conversão como nunca houve, a grande multidão, os conversos da hora undécima. Meu querido irmão, com certeza, o sexto selo está falando também com dupla aplicação. Ao passado, anunciando o juízo dos mortos, e agora, ao futuro, anunciando o juízo dos vivos. Entenda que Deus está revelando aqui no sexto selo a estratégia que Ele vai usar. É a responsabilidade dele de despertar o mundo, preparar o mundo para o selamento dos vivos. Por quê? É decisivo, é vida ou morte. O selamento inclui a salvação dos filhos de Deus, recebendo o selo do Deus vivo, ou então o selamento dos ímpios, recebendo o sinal da besta. Portanto, meus queridos irmãos, Deus tomou para si a responsabilidade de anunciar ao mundo este grande evento que está se aproximando. O julgamento dos vivos não vai ocorrer de forma anônima, secreta, sem ninguém saber. Nem os ímpios juízes desta terra julgam a pessoa sem primeiramente notificá-la, anunciar para ela exatamente o dia, a hora, a sala e até mesmo o nome do juiz que vai julgar o caso dele. Isto em se falando dos ímpios juízes da terra. Mas aqui nós estamos falando do juiz santo, imaculado, bondoso, misericordioso, perfeito e justo no céu. Nosso querido Jesus Cristo é o juiz do santuário celestial. Neste juízo celestial, ele faz questão de salvar o máximo que for possível. Por isso, a conversão da grande multidão está reservada exatamente para o período do julgamento dos vivos. Uma conversão como nunca houve antes, porque vai ser o resultado do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. O derramamento da chuva serôdia, agora no tempo do fim, sobre o remanescente fiel, para proclamar as 3 mensagens angélicas e preparar o mundo para receber o selo de Deus e advertir o mundo contra o sinal da besta. Portanto, meu querido irmão, ao estudarmos agora o sexto selo, Apocalipse 6, versos 12 em diante, tenha em mente que isto está falando dos dias em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Abra sua Bíblia e leia. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. Será um grande tremor de terra, como nunca jamais foi visto. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, algo inexplicável pela ciência. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Impossível não perceber o que vai acontecer na abertura do sexto selo. Quando o sexto selo for aberto, ninguém mais vai perguntar: ei, pastor, será que o sexto selo já foi aberto? Queridos, quando ele for aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
lá no Santíssimo do Santuário Celestial, ninguém mais terá dúvida, nenhuma dúvida, porque ímpios e salvos, o povo de Deus e os ímpios, todos saberão que algo majestoso está acontecendo, porque as potências do céu serão abaladas. Os céus e a terra anunciam as obras de Deus. E aqui diz o capítulo 6 e o verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto vai acontecer. Ricos, poderosos, servos e livres, todos vão enfrentar o juízo celestial. Mas, queridos, aqueles que não amam a Jesus Cristo, aqueles que não forem selados pelo selo do Deus vivo, eles vão temer, eles vão ficar amedrontados diante de todos estes abalos das potestades celestiais. E eles vão se esconder de Deus. Mas é impossível se esconder de Deus. Estes versos de Apocalipse 6, versos 15 e 16, eles estão dentro do contexto do juízo dos vivos, mas também dentro do contexto da segunda vinda de Jesus. Agora sim, são sinais da segunda vinda de Jesus. Porque lá em 1755, 1780 e 1833, lá não foram sinais da segunda vinda de Jesus, e sim sinais da chegada do juízo dos mortos. Mas agora o julgamento dos vivos está justamente a poucos passos da segunda vinda de Jesus. Portanto, o contexto aqui é um contexto escatológico. Meu querido irmão, quando você pega a lição da Escola Sabatina de hoje, domingo, dia 1º de junho, aqui diz: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando? Meu querido, bendito seja Deus, porque a lição de hoje está falando dos sinais majestosos do sexto selo, aplicando-os para o tempo do fim. Você já percebeu que a lição fala de Apocalipse 6, versos 12 a 17, do sexto selo, e não citou os eventos lá de 1755, 1780 e 1833? Não citou. Por quê? Embora sejam verdadeiros aqueles eventos, mas agora o foco principal é a segunda vinda de Jesus, é o julgamento dos vivos, é o selamento do povo de Deus. Nós estamos vendo aqui no sexto selo a estratégia divina para evangelizar o mundo, porque o mundo será abalado. As multidões em todos os países, cristãos e não cristãos, eles vão perguntar: o que é isso? O que significam todos estes sinais? Este grande tremor de terra, este escurecimento do sol, provavelmente será um escurecimento do sol por vários dias, a lua em sangue por várias noites, o abalo dos céus e da terra, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho que se enrola. Meu querido irmão, todos estarão se perguntando: o que está acontecendo? E somente o remanescente fiel de Deus tem a resposta. Assim como perguntaram para Jonas, que se escondeu no fundo do navio, eles o acordaram, eles o despertaram do sono e perguntaram: quem é você? A quem você adora? E Jonas então teve que falar. Assim também a igreja de Laodiceia, morna, será despertada, porque o povo, as multidões vão perguntar, eles vão querer saber, e aqueles que conhecem a verdade terão que falar. Deus vai anunciar diante do mundo a chegada do juízo dos vivos. Aqui no capítulo 6, e o verso 17 diz: pois é vindo o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro, ira para com os ímpios, no juízo celestial, eles serão selados pelo sinal da besta. E a última frase diz: e quem poderá subsistir? Quem vai subsistir no juízo celestial? Este juízo, ele faz parte do contexto da volta de Jesus. Queridos, não dá para você separar
O sexto selo faz parte do juízo celestial antes do fechamento da porta da graça. É o contexto da segunda vinda de Jesus Cristo, os sinais que vão preparar as pessoas para o selo de Deus ou para o sinal da besta. E também vão anunciar que Jesus está voltando. Bendito seja Deus! Quem poderá subsistir? Esta é a pergunta. E a resposta é dada no capítulo 7. Lembre-se que o capítulo 7 inteiro faz parte do sexto selo. O capítulo 7 todo é usado para responder a pergunta que foi feita nesta última frase do capítulo 6, verso 17. E quem poderá subsistir? Deus diz quem vai subsistir. Aqui no capítulo 7, Deus diz que os 144 mil vão subsistir, porque eles serão os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E aqui no capítulo 7, fala também da grande multidão. A grande multidão, esta multidão que vem de Babilônia e que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Eles também serão selados pelo selo do Deus vivo. Eles também vão subsistir no juízo celestial e permanecerão em pé diante do Filho do Homem. Veja o capítulo 7 e o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. A única vez em que a Bíblia fala do selo do Deus vivo está aqui no contexto do sexto selo. Por que será que só no contexto do sexto selo Deus fala do selo do Deus vivo? Porque é o momento de aplicar o selo do Deus vivo. No sexto selo é o julgamento dos vivos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra. Esta destruição da terra será anunciada nas 7 trombetas que vêm na sequência. Queridos, as 7 trombetas anunciando a destruição de 1/3 da terra, elas não vão começar a serem tocadas antes que o selo do Deus vivo seja aplicado nos salvos, antes que o sinal da besta seja aplicado nos ímpios. E então a porta da graça vai se fechar. Esse é o contexto do 7º selo. Se o contexto do 6º selo é o juízo dos vivos e a conversão da grande multidão, então o contexto do 7º selo é o fechamento da porta da graça. Porém, antes do fechamento da porta da graça, Jesus faz a grande e última intercessão. No capítulo 8, verso 1 até o verso 4, está falando desta última grande intercessão que Jesus fará para a conversão dos conversos da hora 1/10. E então, somente então, depois desta última grande intercessão, ele jogará o incensário sobre a terra e dirá: está feito. Fique o imundo sendo imundo e os salvos continuem sendo salvos. Queridos, aqui nós vemos então no capítulo 7, dentro do contexto do 6º selo, os 144 mil, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Capítulo 7, vamos ver então o verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse aqui é o Israel do Novo Testamento, é o Israel espiritual. E agora, queridos, veja a grande multidão, que também é selada. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Esta é a grande multidão de salvos vivos. Muitos pensam que 144 mil é a totalidade dos salvos vivos. Não, queridos. Os 144 mil são as primícias dos salvos vivos. Mas tem a seara dos salvos vivos, formada por esta grande multidão que ninguém podia contar. Aleluia! Esta grande multidão vem de Babilônia. Queridos, aqui diz, capítulo 7, verso 9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, vitoriosos. Os 144 mil, as primícias, e a seara, também todos salvos. E agora diz o verso 13,
E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? De quem a Bíblia está falando aqui no verso 13? Das primícias, os 144 mil, e da grande multidão, de onde eles vieram? Quem são eles? Verso 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Nós vamos sim passar pela grande tribulação. Meu querido irmão, não será uma grande tribulação de 7 anos, não. A Bíblia não fala de uma tribulação de 7 anos. A Bíblia fala da perseguição e da supremacia papal do tempo do fim, em Apocalipse 13, verso 5, que será de 42 meses, 3 anos e meio. Essa será a grande e última supremacia papal do tempo do fim, que começa com a lei dominical, perseguindo o povo de Deus. É o tempo do 6º selo. O contexto do 6º selo é o contexto do julgamento dos vivos durante esse período de supremacia papal que começa com a lei dominical. O povo de Deus sendo perseguido, mas amparado e sustentado por Deus, cuidado pelos anjos. E aqui diz o verso 14, capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Meu querido irmão, depois de mostrar o selamento das primícias e o selamento da grande seara e a tribulação pela qual eles vão passar, então vem a grande e última intercessão de Jesus Cristo na abertura do 7º selo. Capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Somente quando Jesus abrir o 7º selo, os anjos receberão as 7 trombetas. O 7º selo ainda não foi aberto. Os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Vejam que o 7º selo está falando da última grande intercessão feita por Jesus a favor dos conversos da hora undécima, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, que é Jesus, o anjo do concerto, e pôs-se junto ao altar, o altar de incenso no santuário celestial, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. É uma grande intercessão, porque é a última, por isso lhe foi dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, esta é a última intercessão, e agora Jesus Cristo pega o mesmo incensário de ouro e o enche agora do fogo do altar. Não mais incenso, mas enche o incensário de ouro do fogo do altar e lança esse incensário sobre a terra. Capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E eu não posso deixar de ler para você, meu querido irmão, agora a descrição que Deus deu em visão para Ellen White. No livro Primeiros Escritos, na página 279, ela fala exatamente deste capítulo 8, verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito. É o fechamento da porta da graça. Leia comigo, aqui está o Primeiros Escritos, página 279, a terceira mensagem encerrada. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a se finalizar. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimaram o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Queridos, o altar de incenso está diante da arca.
Há pessoas que não entendem. O altar de incenso pertence ao lugar santo. Mas lembre-se que no santuário da terra, a distância do altar de incenso e da arca do concerto era não mais do que 2 metros, separados unicamente pelo véu que separava o lugar santo do Santíssimo. O altar de incenso está justo diante da arca do concerto. Assim também é no santuário celestial. No lugar santo está o altar de incenso justo diante da arca do concerto que pertence ao Santíssimo. Jesus Cristo, ele intercede junto ao altar de incenso diante da arca. Meu querido irmão, é isso exatamente que Deus mostrou para a sua serva Ellen White. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Aqui ela está falando de Apocalipse 8, verso 5, o fechamento da porta da graça. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração de Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Cada caso foi decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus esteve ministrando no santuário, o juízo esteve em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Exatamente. Cristo recebeu seu reino, tendo feito expiação por seu povo e apagado os seus pecados. E agora, ainda na página 280, a serva de Deus diz, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Não havia mais mediador. Jesus lançou o incensário sobre a terra. Não havia mais intercessão. Enquanto Jesus permaneceu entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Satanás vai ter completo domínio sobre os ímpios quando Jesus deixar de interceder, jogar o incensário sobre a terra. Aí virão as destruições anunciadas nas 7 trombetas, que anuncia a destruição de 1/3 da terra. Meu querido irmão, estas são as revelações que Deus está fazendo para você e para mim no contexto do 6º selo. Bendito seja Deus, que não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Meu querido irmão, aqui está em Apocalipse 6, versos 12 até o capítulo 7, verso 17. Todo este contexto é o contexto do 6º selo. E o 6º selo é seguido pela abertura do 7º selo, que é a grande última intercessão e então o fechamento da porta da graça. Você se alegre com esta mensagem. Isto se chama verdade presente. Preguemos, preparemos um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo porque, de propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Muitos estão negligenciando saber, estão fazendo de conta que não sabem que existiu um dilúvio universal. Meu querido irmão, o mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador. Não somente a Bíblia fala do dilúvio, mas outras culturas, dos antigos gregos aos maias, todos falam de um dilúvio universal. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito.
ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo e no Novo Testamento. Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Queridos, será que não estamos vivendo nos dias de Noé? Nos dias de Sodoma e Gomorra? Quais condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 6 e depois vamos ler Mateus 24. Primeiramente, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versos 1 até o verso 8. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dos descendentes de Caim existiam mulheres bonitas, e os filhos de Deus, descendentes de Sete, começaram a se casar com os descendentes de Caim. E o verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 120 anos, Noé pregando que o dilúvio viria. Verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Do jugo desigual, casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram homens valentes que se tornaram varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meu querido irmão, aqui está o relato desta multidão antediluviana. Agora, leia também Mateus capítulo 24. Mateus 24 e os versos 37 a 39. Vamos ler o verso 36 a 39. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Não sabemos o dia e a hora, nem o ano da volta de Jesus, mas Deus vai revelar isso no toque da sétima trombeta. Isso está claro ali em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Mas nós não sabemos ainda o dia e a hora. Verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu querido irmão, aqui está o paralelo entre Gênesis capítulo 6, verso 1 a 8 e Mateus 24, 36 a 39. Existem outras lições importantes para o povo de Deus remanescente dos últimos dias. Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Você, meu irmão, como pai, como mãe, você que tem uma família, você precisa construir uma arca para a sua família subsistir agora no tempo do fim. Aqueles que vão viver no campo, eles estão construindo uma arca para a sua família agora para o tempo do fim, o tempo da perseguição, da angústia como nunca houve. Queridos, o conselho é: deixe as grandes cidades, construa uma arca para a sua família. Se você não puder e não tiver condições, você não estará pecando em permanecer na cidade, mas será muito mais difícil, será uma perseguição muito maior. Por isso, assim como Noé construiu uma arca para a salvação da sua família, assim nós deveremos agir também. Quando você escolhe viver no campo, você está declarando diante do mundo. Todos os que assistem e acompanham os seus movimentos estão vendo que você está se preparando para algo grande que vai acontecer, que são os eventos escatológicos, que antecedem a segunda vinda de Jesus. Imagine pregar por mais de um século sem nada para mostrar além da sua família na arca.
Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerar o caso de Noé um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas que estão sendo pregadas hoje. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o Senhor. Não chegamos ao ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará um momento em que se encerrará o tempo da graça. A porta da graça vai se fechar quando Jesus lançar o incensário sobre a terra no 7º selo de Apocalipse 8, verso 1 até o verso 5. A porta será fechada. Assim como Mateus capítulo 25 e o verso 10 menciona, abra sua Bíblia e leia comigo, Mateus 25 e o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui está um símbolo do fechamento da porta da graça. Não deixe para buscar o batismo do Espírito Santo somente depois que sair o decreto dominical. Não deixe para buscar o batismo do Espírito Santo somente quando estiver passando pela angústia qual nunca houve. Agora é o tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Que Deus encha-nos com o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro. Que Deus nos encha com o Espírito Santo, meu querido irmão. Agora é o tempo do batismo do Espírito Santo, porque, movidos pelo Espírito Santo, nós teremos a ousadia e a coragem de pregar as 3 mensagens angélicas que são pesadas. São mensagens difíceis de pregar e difíceis de se ouvir, porque são mensagens impopulares que atacam Babilônia, que atacam o papado e atacam a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, e adverte o mundo contra o sinal da besta, contra a santificação do domingo que está sendo imposta diante do mundo como um mandamento papal. Mas o povo de Deus obedece os mandamentos de Deus. Meu querido irmão, esta última sentença de Mateus 25:10, e a porta se fechou, essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Em breve, não sabemos exatamente o dia e a hora, mas a porta da graça vai se fechar. Mas não no anonimato, não em segredo, porque Deus vai anunciar pelos sinais majestosos do 6º selo, abalando as potestades do céu e abalando a terra, e a lei dominical, e a conversão da grande multidão. E então você sabe que a porta da graça vai se fechar, porque os sinais estão se cumprindo na sua sequência. E então o povo de Deus sabe que Jesus Cristo em breve lançará um incensário sobre a terra e dirá: está feito. Mas o povo de Deus estará salvo, selado, tendo sido batizado pelo Espírito Santo. Vão atravessar aquela angústia de Jacó que virá após o fechamento da porta da graça? Sim, vamos atravessar esse período da angústia de Jacó, mas cheios do Espírito Santo. Fomos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso vamos subsistir e viver na presença de um Deus santo sem intercessor na terra. Por quê? Porque o caráter de Cristo foi incorporado em você. O caráter de Cristo foi implantado em você e você foi batizado pelo Espírito Santo, tornando-se templo do Espírito Santo. Jamais o Espírito Santo deixará de viver no povo de Deus. Seremos templos do Espírito Santo hoje e amanhã e eternamente. Você e eu seremos templos do Espírito Santo e por isso dizemos aleluia, louvado seja Deus. Na parte de terça-feira, a história de Sodoma e Gomorra. Qualquer pessoa hoje pode concordar quando nós dizemos que nós estamos superando os dias de Sodoma e Gomorra. Queridos, se Jesus Cristo não voltar logo, ele teria que pedir perdão para os sodomitas, porque o nosso mundo hoje está se tornando pior do que Sodoma e Gomorra, porque de forma oficial, eles legalizaram o casamento de homem com homem, de mulher com mulher no mundo todo.
A história de Sodoma e Gomorra está se repetindo em nossos dias. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 17. Veja o verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Agora o verso 28, Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 4 a 11. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, 1/3 dos anjos, eles foram expulsos do céu. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. Apocalipse 20 mostra a destruição dos ímpios. Apocalipse 20, verso 5 diz que o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos acabassem. Portanto, quando acabarem os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão para o lago de fogo e enxofre, onde eles e Satanás e os demônios serão queimados. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado do nosso coração. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Mas hoje o Israel espiritual, o povo de Deus dos últimos dias, também está cometendo adultério espiritual. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. Quando você abre Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, mulher se casando com mulher. E semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E o verso 29 diz: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia e avareza. Veja a descrição que Paulo faz da última geração. Nós estamos vivendo nestes dias, nós estamos vendo o cumprimento desta profecia, estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Queridos, Deus usou Paulo para escrever, através do Espírito Santo, descrevendo a geração do tempo do fim. Nós estamos vivendo nesta última geração. Deus não quer que o seu povo se iguale aos ímpios. Deus é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Quando vemos os pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13, o contexto de Apocalipse 13 inteiro, falando da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, e a imposição do sinal da besta, proibindo o povo de Deus de comprar e vender. Isto vai acontecer em nossos dias. Apocalipse 13 e Apocalipse 17 tem a ver com os nossos dias. É o tempo do fim. Apocalipse 13 e 17
fala do tempo do fim. Isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Jesus Cristo quer, ele sonha com um povo santo. Ele dá a santidade dele para você. A história de Sodoma e Gomorra está como um exemplo. A história vai se repetir em nossos dias, mas Jesus Cristo está partilhando a santidade dele com você, derramando sobre você o Espírito Santo, dando para você e para mim a mente dele, o caráter dele, a santidade dele. Nós fazemos parte do remanescente fiel, odiado por Satanás, mas amado por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Mamre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Gálatas 3,16. Então a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Queridos, antes de Deus anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus anunciou a promessa de que Abraão e Sara teriam um filho. E deste filho viria o Messias, da sua linhagem viria o Messias. Antes da destruição, Deus deu esperança. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Vamos ver então os versos 17 em diante. Aqui diz: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Um dos três era Deus Filho, era o Senhor. Queridos, 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra, e ali Abraão ficou diante do Senhor. É o YHWH, o Deus Filho. Interessante que YHWH é o tetragrama que aplica-se para o Pai e para o Filho. O que chama nossa atenção aqui nesse texto é que Deus primeiro deu a promessa para Abraão de que ele teria um filho, e deste filho viria a descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Queridos, assim como Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de comunicar isso a Abraão, Deus revela aos seus servos, os profetas, aquilo que deve acontecer. Deus não deve explicações, mas ele escolhe revelar os seus planos e motivações para a raça humana, como escreveu Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo o que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. Deus tem um povo em Babilônia, e Deus está usando a mensagem dos 3 anjos, e Deus está usando a poderosa voz do 4º anjo de Apocalipse 18, que prega as 3 mensagens angélicas de forma compacta e poderosa. A voz do 4º anjo é a pregação das 3 mensagens angélicas agora no tempo do fim. Assim como Deus enviou anjos para Sodoma e Gomorra para salvar os que queriam ser salvos, Deus também está enviando as 3 mensagens angélicas para tirar de Babilônia o povo de Deus que ali está,
porque Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia que sairá de Babilônia e que vai se unir a quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 12. Enquanto os anjos foram até Sodoma e Gomorra, Abraão permaneceu em pé na presença de Deus. O Deus Filho estava ali conversando com Abraão. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus que dialoga com você, assim como dialogou com Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 25, diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Meu querido irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Deus pouparia Sodoma e Gomorra se ali existissem 10 justos. Mas somente Ló. Nem mesmo a esposa era justa, nem as filhas. Queridos, somente Ló realmente é considerado como um homem justo em Sodoma. A intenção de Deus é salvar, não é destruir. Mas chegará um momento em que Deus vai destruir os ímpios, porque eles se agarram ao pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E quando os ímpios se agarram ao pecado e não o abandonam, não confessam, então eles serão destruídos juntamente com os seus pecados. Abraão está aqui como um símbolo, um exemplo de como você e eu devemos agir. Nós deveremos interceder pelos perdidos. Nós deveremos nos preocupar com eles. Nós somos os instrumentos de Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. Mas essas 3 mensagens não são de destruição. São apelos da misericórdia divina para a conversão da grande multidão que ainda está em Babilônia. Meu querido irmão, o mesmo espírito de intercessão mostrado por Abraão tem que estar presente na vida do remanescente fiel de Deus, que quer a salvação do maior número possível. Deus tem uma grande multidão em Babilônia, esperando ser chamada. Esta grande multidão está esperando ser chamada para sair de Babilônia e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. E você é um instrumento de Deus para proclamar o convite divino, o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o juízo pré-advento. Meu querido irmão, em Daniel capítulo 7, fala do juízo pré-advento. Abra sua Bíblia e vamos ler em Daniel capítulo 7, verso 9. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Estas cenas mostradas para Daniel, capítulo 7, verso 9, é a sala do juízo. É a mesma cena mostrada para João em Apocalipse 4. Lá em Apocalipse 4, mostra a sala do trono, ou seja, o Santíssimo do Santuário Celestial, onde João viu o trono de Deus cercado por 4 seres querubins e também por 24 tronos. É a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 9. E agora lemos o capítulo 7 de Daniel, verso 10.
um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Você pode ver em Apocalipse capítulo 5, milhares de milhares, milhões de milhões servindo diante de Deus. A cena de Apocalipse 4, Apocalipse 5, a sala do trono e Deus assentado sobre o trono, segurando na mão o livro selado com 7 selos, e Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, sendo introduzido na presença do Pai. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5 e o verso 7. Aqui você vê o leão da tribo de Judá sendo introduzido no Santíssimo, na presença do Pai, para receber da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Leia Apocalipse 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, esta é a mesma cena mostrada para Daniel no capítulo 7. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, verso 13. Aqui está a mesma cena, o Filho do Homem, Jesus Cristo vindo ao Ancião de Dias, ao Deus Pai, na sala do trono, para receber o livro e começar o juízo. Leia agora Daniel 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele, até o Santíssimo. Para quê? Para iniciar o juízo. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Queridos, Daniel capítulo 7 mostra a sala do juízo, o trono de Deus, mostra também Jesus Cristo sendo introduzido na presença de Deus para iniciar o juízo. E ainda no capítulo 7, verso 26, fala claramente que o juízo seria estabelecido depois de 1798. O juízo seria estabelecido quando terminassem os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média. Esta supremacia papal da Idade Média está no capítulo 7 de Daniel, verso 25. Um tempo, tempos, metade de um tempo, em que o poder papal perseguiria o povo de Deus e mudaria a lei de Deus. E então Daniel capítulo 7, verso 26, diz: mas o juízo se estabelecerá. Quando? Quando terminassem um tempo, tempos, metade de um tempo. Quando terminassem os 1260 anos. Eles começaram em 538 e terminaram em 1798. Então o juízo viria após 1798. Por isso o verso 26 diz: mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, tirarão o domínio do chifre pequeno. O poder papal vai ser destruído. Você pode ler isso em Apocalipse 17 e o verso 16 e 17, ali fala da destruição do papado. Eles vão tirar o seu domínio. O chifre pequeno dominou o mundo durante a supremacia papal da Idade Média. E o chifre pequeno domina o mundo agora na última supremacia papal do tempo do fim. Quando for estabelecida a lei dominical em nossos dias, haverá uma nova supremacia, a última supremacia papal do tempo do fim, de 3 anos e meio, conforme diz Apocalipse 13, verso 5. Mas eles tirarão o seu domínio, porque a Bíblia está dizendo, verso 26, Daniel 7, 26, mas o juízo se estabelecerá e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o verso 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Você e eu pertencemos ao povo dos santos do Altíssimo. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós seremos súditos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu querido irmão, esta visão de Daniel 7 termina falando do juízo. E o juízo foi anunciado na profecia do capítulo 8. A profecia do capítulo 8, verso 14, fala exatamente o ano em que começaria o juízo celestial. É uma sequência aqui. Daniel capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Os 2.300 anos de Daniel 8,14 começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844. Percebam que a supremacia papal da Idade Média acabou em 1798. E Daniel capítulo 8, verso 14 diz que o juízo começaria em 1844. Portanto, meu querido irmão, o juízo seria estabelecido começando pelos mortos. Nós acabamos de ler Daniel 7, versos 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. Qual é o foco nesse juízo? O juízo seria após 1798, o juízo começou em 1844. Qual é o veredito dado no fim do processo? O juízo termina com a destruição do chifre pequeno. No final do juízo, o chifre pequeno é destruído e também o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu querido irmão, vejam a importância do juízo celestial. O juízo celestial ocupa pelo menos 5 capítulos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 8. Esses 5 capítulos do Apocalipse explicam o juízo celestial. É uma doutrina solidamente apoiada na Bíblia. Não é somente Daniel 8,14 que está falando do juízo celestial. Não é somente Daniel capítulo 7, verso 9, 10 e 13 que estão falando do juízo celestial. 5 capítulos do Apocalipse falam do juízo celestial. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada por Deus. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12, 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Existe um tribunal de Deus, Romanos 14, 10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas nós precisamos dos registros no céu. Durante os 1000 anos no céu, nós queremos investigar os registros e saber por que aqueles que nós pensávamos que estariam no céu salvos não estão. O que aconteceu? Por que a pessoa tal, por que este ou aquele não estão aqui no céu? Nós vamos querer ler os registros celestiais. E Deus preserva os registros no céu para que não haja dúvida na mente de ninguém que Deus é justo, Deus é misericordioso. Quem queria ser salvo, foi salvo. Quem não se salvou é porque decidiu permanecer no pecado. Meu querido irmão, Deus não precisaria de um registro, mas o registro celestial é conservado a favor dos salvos. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo o que aconteceu. Tudo está registrado para ser investigado. Durante os 1000 anos no céu, vamos ter tempo de sobra para investigar por que os ímpios se perderam. A história da súplica de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra é um tipo do juízo. Quando você e eu deveremos estar intercedendo pela multidão que ainda não conhece a verdade. Os pecados de Sodoma e Gomorra estavam evidentemente sendo investigados. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe deu uma reputação tal que o clamor contra ela era grande. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas antes da sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Deus deu para Abraão a oportunidade de avaliar o caráter de Deus, para ter a certeza de que Deus foi justo e misericordioso, salvando os que queriam se salvar. Assim como em Daniel capítulo 7 aparece no verso 13, Jesus Cristo, aquele que é o juiz do santuário celestial. Assim também, meu querido irmão, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 7, mostra o leão da tribo de Judá entrando na presença de Jesus Cristo para oficiar o juízo e abrir selo após selo. Jesus Cristo é o juiz do santuário celestial, mas ele também é o advogado seu e meu. Ele é o nosso Salvador. Nós nos escondemos em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis.
Ele julga a terra e ele defende aqueles que foram comprados com seu precioso sangue. Queridos, aqui no finalzinho do capítulo 7 de Daniel, diz assim: e os reinos e o domínio, verso 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo pertence a você e a mim. Nós somos os santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Aleluia! E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, diz o verso 28, findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Queridos, Daniel não entendeu toda a visão que recebeu de Deus, porque era para o tempo do fim. Mas você está entendendo a visão. Esta visão foi dada para os nossos dias. Nós estamos vivendo às portas do juízo dos vivos. Em breve, muito em breve, a lei dominical será aprovada. Deus anunciará o momento da lei dominical ser aprovada. O mundo será advertido pela abertura do sexto selo, por um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e os céus se recolhendo como um pergaminho. Queridos, Deus anunciará a chegada do juízo e nós, povo de Deus, seremos usados como porta-vozes para proclamar as 3 mensagens angélicas para a conversão da grande multidão. Nós somos o povo dos santos do Altíssimo. Nós queremos preparar um povo para a breve volta de Jesus. Alegre-se com esta missão santa e sagrada que Deus deu para você e para mim e nos batizou com o Espírito Santo para podermos cumprir com poder esta missão. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas revelações que a tua profecia faz do juízo celestial que começou pelos mortos, mas virá o juízo dos vivos muito em breve. E o Senhor está nos incumbindo de, batizados pelo Espírito Santo, proclamar: chegou a hora do juízo, o juízo dos vivos, preparando um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. E obrigado pelo privilégio de sermos usados e sermos membros do povo dos santos do Altíssimo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.